segunda temporada do podcast Além da Visão, nós estamos resgatando a memória e o legado deixado por nosso saudoso Dr. Rômulo Ferreira. A Oculistas Associados de Roraima completou este ano 25 anos de pessoa jurídica. E o convidado de hoje faz parte dessa história. É um casal de professores, doutores, do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima. Professor Alex Sibaev e a professora Lúcia Palma. Eles são um dos primeiros. Quando eles chegaram a Roraima, Dr. Rômulo já era um professor colaborador. E eles tiveram a honra, o professor Rômulo teve de conviver com este casal, acompanhando a formatura de 20 e, vamos ver, ele vai dizer, de formandos de médicos na nossa UFRR. Sejam bem-vindos, professores. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando do senhor como é que foi o impacto do curso de medicina no estado de Roraima, quando nós tínhamos tão pouquinhos médicos, como é que foi esse impacto, como é que foi a convivência do professor Rômulo, que começou no curso como professor colaborador. Queria que o senhor contasse um pouquinho desse caminhar, e em seguida a professora Lúcia também. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, por mim, professora Lúcia. É uma satisfação estar aqui, estar entre amigos, né? Não só você, o professor Rômulo, a Clínica Oculista Associada sempre foi também uma segunda casa para a gente sabe que sempre foi muito bem recebido por vocês e foi um privilégio ter convivido com o Rômulo, né? Em relação à sua pergunta, como é que era a saúde do Estado, acho que muita gente conta essa história, né? Que antes o pessoal chamava que o melhor médico de Roraima era o Dr. Varig, né? Que tinha que ir para fora porque tinha poucos, né? E poucas especialidades no estado de Roraima. Então, a gente, desde o início, na formação do curso de medicina, né? A universidade, né? Pensando isso, né? Como um projeto de desenvolvimento para o estado de Roraima. E a gente viu que a dificuldade de fixar pessoas aqui, que vinham de fora, como nós, né, era o medo de não poder ser atendido, não ter onde, se caísse doente, onde é que ia ficar. E naquela época, eu sei que você se lembra, nós tínhamos alguns problemas de saúde no estado, como, por exemplo, malária. Eu comecei a trabalhar com malária, aquele bairro ali de 13 de setembro, a gente pegava vetor de malária lá. Então, tinha áreas malarígenas ainda dentro da cidade, né? Isso eu estou falando lá para 95, 96, quando eu cheguei. Então, assim, a saúde do Estado era uma das coisas que, de certa maneira, travavam o desenvolvimento. A partir do momento em que a gente teve, né, por parte do Estado, maior investimento, né, e aí consolidando o HGR, depois foi aparecendo outros hospitais, o Hospital Municipal, né, o da Criança, no Santo Antônio, e também com a formação do curso de medicina, né, mais tarde com o curso de enfermagem, a gente começou a atrair pessoas de outros estados, né? Já tiveram vários concursos públicos, você viu, né, para o judiciário, para carreiras do estado mesmo. Então, essas pessoas começaram a se sentir mais tranquilas e efetivamente se fixarem em Roraima. Eu tenho assim uma boa impressão que talvez por causa justamente dos médicos, né, dos recursos médicos que a gente tenha formado. E o interessante, é uma coisa que a gente depois pode até explorar, a questão das residências, né, e falar da primeira residência de oftalmologia, que foi em colaboração com a Clínica Oculistas Associados, através do convênio com o Hospital Jorge de Pernambuco, mas com as residências, né, a gente conseguiu não só fixar aqueles estudantes recém-formados, como também até atrair pessoas, né, de outros estados que vieram fazer residência aqui, se casaram com as roraimenses ou os roraimenses, né, e o pessoal tem esse termo, né, que uma vez que você não é nascido em Roraima, não é, né, genuinamente roraimense, mas está aqui há bastante tempo, né, você é um sujeito roraimado, né, se apaixona pelo estado. E estamos nós aqui, né, cerca de uns 30 anos, né, Lúcia? 30 anos que a gente vem aqui, e quando eu cheguei, eu conheci o Dr. Rômulo, né, e através de uma conhecida nossa, Angélica, que era professora da UFRR.
E ele sempre com aquele carinho, com aquele jeitinho, né, de paizão com a gente, né, conversando e tudo. E assim, foi muito bom ele ter estado na universidade, ser professor da universidade. Ele era uma pessoa não só carinhosa, mas ele era assim corretíssimo, né, com os alunos. E ele tinha uma preocupação muito grande na época que nós tínhamos poucas salas de aula. Então ele transformou um espaço dentro do Oculistas Associados que era um lugar de reunião com os alunos, para que eles pudessem fazer um tutorial, estudar lá. Então, desde o início, ele se preocupou muito com isso, com a formação dos alunos. E, como o Alex falou, né, foi a primeira residência que nós tivemos. Foi com oculistas associados através, né, do trabalho do Dr. Romulo, o que é muito importante, né? Olha, eu não posso me emocionar, mas realmente, naquela época, né, a gente sabe que não tinha o prédio do curso de medicina. E a gente construiu ali o centro de estudos e colocamos o nome de alguém que desbravou esse estado com a gente, a Fundação Altino Ventura, que atendia o Sistema Único de Saúde, com Marcelo, com Liana, e com toda aquela pleiade de professores de Recife, né? Quantas vezes vieram aqui e quantas vezes nos socorreram através do Dr. Varig, que levava mesmo os pacientes para Recife, onde eles eram tratados. Mas, quando eu falo de professora Lúcia, de professor Alex, como carinhosamente a gente chama, nós nos lembramos também dos trabalhos sociais, que Dr. Rômulo, ele era espaçoso, ele nunca trabalhou sozinho. Então, Edila e Rômulo sempre estavam ali à frente, mas ele convocava os professores amigos, né, e levava para fazer prevenção à cegueira. E quantas vezes vocês estiveram presentes fazendo esse atendimento com tantos pacientes na prevenção à cegueira? E, professor Alex, como é que o senhor vê? O senhor foi coordenador do curso de medicina, o senhor foi quais foram os momentos que impactaram o Dr. Rômulo na vida da universidade que o senhor lembra? Eu sei que foram tantos trabalhos, mas vamos lembrar de alguns, porque nós sempre envolve a história da Oculistas, porque ele nunca era professor só, era o único professor que tinha uma equipe. Então, quando convidava o Dr. Rômulo, sabia que tinha muita gente por trás alicerçando esse trabalho. Muita história para contar, né, Angela? O Rômulo está desde os primeiros momentos do curso de medicina, né? A história do curso é muito interessante. Assim. A universidade ela é autorizada por um decreto de 1985, só que ela é inaugurada, a Universidade Federal de Roraima, em 89. O curso começa em 1993, tá? E aí eu chego em 96, né? E aí eu já pego a primeira turma dando aula no segundo, terceiro ano, então eu formo a primeira turma, né? Então tem assim, pessoas notórias como a professora Rochelle, né? A Carolina, que foi diretora do Hospital da Criança e tal, a maternidade. E aí a gente eu formei a primeira turma e desde aquele início eu já conheci o Rômulo, né? Fiquei conhecendo o Rômulo através de amigos em comuns e fiz assim, a proposta, né? A gente não tinha professor de oftalmologia, né? Mas vários colegas da oftalmo colaboraram e tudo, mas o Rômulo realmente abraçou o curso, abraçou os alunos. Então, desde o primeiro momento, porque, se eu não me engano, Rômulo chegou aqui em 86, né? Ele vem do Rio de Janeiro, né? Ele é amazonense, mas passou muito tempo, a formação dele no Rio de Janeiro. Ele já chegou aqui, então ele pegou o início, bem a formação, no início do curso de medicina. Então, eu via nele, né, desde o início, o interesse, e ele ficou por muitos anos colaborador. Eu sei que ele depois fez um mestrado, acho que em 2003, né? 2004 ele faz concurso, se torna efetivo, então ele foi nosso professor efetivo mesmo. Agora, logo que cheguei,
eu comecei a trabalhar no Laboratório Central de Roraima, no LACEN, porque eu tenho uma formação biomédica e eu trabalhei 10 anos na Fundação Oswaldo Cruz. Então, eles estavam precisando de gente para fazer esses coisas, os testes de malária, nessa parte de parasitologia, também bacteriologia, não tinha ninguém nessa parte de micro. Então, eles estavam precisando de pessoas para fazer diagnóstico que não tinham. O LACEN estava se formando, e formando também recursos, né? Então, eu cheguei a trabalhar no LACEN e logo depois fiz o concurso, passei para o curso de medicina, né, da Universidade Federal e comecei a trabalhar, né, como professor de parasitologia. Na época tinha as disciplinas. Mas mais tarde o pessoal estava precisando justamente de um coordenador, né? E aí eu acabei virando coordenador. Então, desde o início do curso, lá para 96, 97, eu já estava como na coordenação do curso. Mas, assim, alternava. Outros professores, colegas, quando podia, me auxiliavam, porque também para ficar lá no internato, né, no hospital. Então, assim, o professor César Vera, você vai se lembrar de outras pessoas, eles se tornaram ou colaboradores na coordenação e eu ficava assim como o efetivo, mas dividindo a coordenação com outras pessoas. Mas eu fui, no início, diretor do centro didático, que antigamente era o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, porque o professor Fernando Menezes foi o primeiro diretor, mas ele concorreu à reitoria e se tornou reitor. Então, nesse momento, eu me tornei o diretor. Então, fui, assim, por vários anos, né? Acho que 4, 6 anos como a CCBS. Mas eu sei que você, inclusive, tinha me feito essa pergunta, né? De quando surge o CCS, né? Então, o CCBS, por muito tempo, ficava com medicina e biologia, mas a gente sempre teve uma intenção de ter um centro próprio da medicina e que a gente pudesse desenvolver outros cursos também. Enfermagem, quem sabe odonto, tudo sempre foi um sonho nosso. Então, a partir desse momento, então, com a criação do Centro de Ciências da Saúde, isso foi em 2006, quer dizer, o Dr. Rômulo já estava lá efetivo desde 2004, o centro precisava de um primeiro diretor, né, um diretor empossado, para que ele fizesse um processo de eleição, né, tivesse chapas e tal, porque, assim, você pode ser indicado, nomeado, mas a estrutura da universidade pede que seja eleito os diretores de centro. Então, o Dr. Rômulo foi o nosso primeiro diretor do Centro de Ciências de Saúde desde 2006, né? Aí, naquele ano, ele foi o diretor pro tempore, né? Está lá a imagenzinha dele lá no centro, no teatro lá do CCS, né? Nosso auditório. E o Dr. Rômulo, então, chamou uma eleição, eu me candidatei, aí tive uma votação expressiva e me tornei o segundo diretor, assim, o primeiro eleito, mas o segundo diretor do centro. Então, desde 2006, a gente tem um centro próprio, né? E aí vou contando para você como é que foi a construção desse centro. Gente, trabalhar em equipe era o forte do Dr. Rômulo, da Oculistas, trabalhar com responsabilidade social. E aí eu relembro os nossos multirões da Catarata, que ia professor Alex, professora Lúcia, com alunos, inclusive para o interior, e eles já estavam sendo quase que médicos, oftalmologistas, aprendendo a fazer prevenção. E me lembro que o Alexandre Salomão foi para Alto Alegre. E quando chegou lá, ele estava no atendimento, no internato, e ele foi lá, inverteu a pálpebra e conseguiu tirar o corpo estranho, sem ser na córnea. E ali ele ficou muito contente. E ele guardou aquele corpo estranho e ele chegou lá na Oculistas para mostrar para o Dr. Rômulo esse corpo estranho. Então, são coisas que marcam. Mas, professor, como é que foi a sua participação e da professora Lúcia? Porque o professor Alex tem uma coisa, ele nunca também trabalha sozinho, viu? Ele sempre está ali junto com a casca de bala dele, que também tem doutorado, né? Mas me diga, a residência com a Fundação Altino Ventura, que era uma parceria, um convênio que foi assinado entre a FAV, entre a Universidade
que foi o professor Jefferson que assinou, Uhum. não foi isso? Não me Ou lembro. foi O Roberto Ramos. Roberto Foi Ramos? Roberto. Acho que foi Roberto Ramos, é. E o senhor e o doutor Rômulo. Uhum. E o senhor que fazia as provas dos Ah, deixa eu alunos, voltar. me conta as provas, a seleção. E findou, professora Lúcia, que nós conseguimos formar 5 oftalmologistas que hoje trabalham Uhum. em Boa Vista. Uhum. E temos um retinólogo, temos um especialista em córnea e catarata, Uhum. né? E que são referências. Então, é um orgulho. Nossos agradecimentos à Fundação Altino Ventura. Você me perguntou quais os marcos, né? Então, teve vários marcos, mas realmente, assim, um dos marcos foi a assinatura desse convênio com o Hospital de Olhos de Pernambuco, porque nós ainda Novembro. não tínhamos, não tínhamos qualquer residência médica. Depois, é claro, né, a universidade serviu de base para, junto com a HGR, não sei com a maternidade também, sim, para serem reconhecidos como instituição de ensino e ter outras residências. Então, hoje a gente tem pediatria, ginecologia, né? Então tem várias áreas, mas naquele momento não tinha. E, assim, Rômulo, né, através do prestígio dele, conseguiu 2 vagas para as pessoas fazerem a residência lá em Pernambuco. E isso era assim, muito difícil, porque era muito concorrido, todo mundo queria, né? Então, 2 saíam de Roraima. Bom, eu não fazia prova, mas eu aplicava, junto com o Rômulo, a prova ali mesmo, no espaço do Centro de Estudos, né, o Tino Ventura, e nós recebíamos os alunos que queriam se candidatar e aplicávamos a prova lá, aí depois, né, dávamos os resultados e eles faziam a correção lá. Mas, assim, o pessoal via com o maior respeito, assim, essas vagas, e por vários anos nós conseguimos que as pessoas, né, competitivamente se classificassem, como você falou, vários dos alunos foram selecionados para fazer o curso lá. E falando da Lúcia, né, a Lúcia sempre entra nas encrencas junto comigo, né? Porque quando eu fui coordenador, a gente praticamente não tinha secretário, não tinha ninguém, e a Lúcia foi assim, meio que secretária, né? Os primeiros documentos do curso de ciências, né, de medicina, o CCM, né, a coordenação do curso de medicina. E o Centro de Ciências da Saúde, eles quase que se confundiam, né? Então a gente tinha que saber, peraí, isso aqui é curso de medicina, isso aqui é do centro. Então a Lúcia, nesse primeiro momento, ajudou muito, né? E Lúcia era uma espécie, e ela deve falar, né, assim, de coringa. Onde precisava de gente, por exemplo, estava faltando gente lá no IESC, né, que é a Interação de Ensino e Saúde da Comunidade, que é a saúde pública, né? E a Lúcia lá, e juntava os profissionais da saúde básica, né? Quantas o IESC, como é que foi, afinal de contas? Ela perguntou para mim, mas você que pode falar melhor, né? Não, com relação ao IESC, né, Interação Ensino, Saúde e Comunidade, foi um projeto do Ministério à época para que os alunos fossem integrados desde o primeiro momento à prática em saúde, né? Então, nós já nos reunimos com o setor de saúde da prefeitura, e no caso era a prefeitura, né? Os postos de saúde, os profissionais, fizemos uma seleção para ter os preceptores, né? Então, era algo assim que a gente lidava com mais, hoje em dia são uns 80 alunos, né, que entram a cada ano. Antes Naquela não. época era menos. Mas a gente lidava mais ou menos com 100 alunos do primeiro ao 4º ano, fora os profissionais de saúde, né, com as demandas de cada um. Mas graças a Deus deu tudo certinho, né? E você fala trabalho de equipe, né, que é um imprescindível, né? Que aí a gente consegue realmente desenvolver, né, um trabalho de qualidade. Professora Lúcia, humildade, simplicidade. Dr. Rômulo, apesar de ter realizado tantos trabalhos sociais, tudo ele envolvia a universidade, mas a gente percebe e as pessoas perguntam, né, fora esse cargo, mas ele sempre gostou de estar por trás desse trabalho. Inclusive, na época da coordenação, podia ter sido só ele, mas ele quis o coordenador do curso de medicina, porque ele nunca gostou
de ficar à frente. Ele nunca quis ser o chefe. Quantas vezes eu hoje, o nosso objetivo hoje é mostrar que ele estava também na concretização desses trabalhos. Por quê? Mutirão da Catarata, programa Olho no Olho, Veja Bem Brasil, a visão da criança é fundamental no rendimento escolar, lá e os clubes de Boa Vista. E em todos os momentos, a UFRR esteve junto com ele, mas ele sempre se escondeu por trás dos grandes líderes. A minha pergunta é: o que a senhora poderia nos dizer? Eu gostaria de saber da senhora como é que a senhora sente que um homem desse, que sempre trabalhou muito, mas ele não era um líder aparente, mas ele era um líder verdadeiro por trás. Como é que vocês veem a figura do Dr. Rômulo esses anos todos? Pois é, Edila, o Dr. Rômulo realmente era uma grande pessoa, né? E que realmente a gente fazia bastante trabalho com ele, né? E muita gente perguntava, né, que ele não aparecia, só aparecia a Edila, né, o Rômulo e tal, mas na realidade ele era realmente um comandante, né? Mas ele sabia o potencial das pessoas, que no caso o seu potencial era da administração, ver como conduzir, né, como eu posso dizer, a clínica, né, todos os projetos, como realmente abordar, né, fazer acontecer. Então ele tinha esse potencial de ver o que as pessoas realmente são, o que elas eram, e ele realmente ficava por trás para que as pessoas pudessem, né, ter o seu desenvolvimento. E a universidade também reconhece isso, reconheceu a gente, reconhece os alunos, reconhecem quando viram, né, o trabalho do Dr. Rômulo. Até hoje eles falam isso. Toda vez que a gente conversa com um aluno que foi lá daquelas primeiras, né, primeiras turmas, eles sempre falam com carinho, sempre falam com orgulho do Dr. Rômulo, que eu acho que isso é importante dizer. Então, ele sabe realmente ver o potencial das pessoas, sabia ver o potencial das pessoas. É porque é difícil falar com eles que ele era, né? Porque, assim, ele não foi uma pessoa tão ímpar que a gente ainda traz ele dentro da gente. E um exemplo disso é que a IFNMS, né, que é uma associação internacional de estudos, eles fizeram um vídeo no YouTube, né, com várias pessoas, né, que ele formou, alunos, alguns professores, as pessoas, é claro, mais próximas dele. E esse vídeo está até hoje lá, né? Tem um site lá, e se chama O Mestre com Carinho. É até um filme famoso, né, com o Cid Poitier. E, assim, as pessoas, né, que fizeram monografias com ele, que ele orientou, né, a especialização. E falar isso, né, que ele teve presente não só como professor dos trabalhos de conclusão de curso, vários ele orientou, né, foi membro de banca, eu junto com ele, eu sei dizer isso, e também ele era uma pessoa tão querida pelo curso, né, pelos alunos, que em 2007, né, ele foi homenageado pelos formandos, né, daquelas formaturas, e em 2010 ele foi nome de turma, né? Então, ele foi nome, professor Alex, de duas turmas. Duas turmas, interessante, muito bom. E era convidado sempre para a aula da saudade. Ele e Dr. Rui Guilherme eram parceiros, né? E, assim, tem ações de extensão dentro do curso, né? A gente tem ensino, tem pesquisa, né? Ele participou também, e tem extensão. Uma das extensões é a Liga de Oftalmologia, e ele foi um dos fundadores, esteve lá desde o primeiro momento, né? A gente tem a Liga de Oftalmo, né? Foi uma boa lembrança, a Liga de Oftalmologia, que nós vamos ainda trazer alguém da Liga, mas a Liga continua até hoje, e foi os legados que ele deixou de um trabalho bem anônimo, que nós continuamos
ajudando a Liga. Uhum. Os nossos professores oftalmologistas dão aula para a Liga, e a Liga esteve presente com nossos trabalhos agora no Saúde de Rua, que é filantrópico. Uhum. A UFRR estava lá. Uhum. Também, fora a Liga, o CapTV, que é uma instituição que cuida dos deficientes visuais. Dr. Rômulo, no finalzinho, já que estava para ser chamado, ele ainda era funcionário, ele estava na UFRR e ele trabalhava no CAP. Uhum. Então, com a partida dele, nós estamos há 4 anos atendendo, Pois é, que porque bom. ele deixava uns bilhetinhos que era para a pessoa sempre que precisasse ir lá. Uhum. E ninguém tem coragem, os oftalmologistas, de não atender. Então, isso é um resgate, professor, é muito além da visão esse podcast, porque ele traz um legado de mais de 3 décadas. Uhum. E eu gostaria de que a professora Lúcia pudesse deixar uma mensagem, talvez de incentivo para toda a equipe de oftalmologistas e professores que fazem parte da equipe Oculistas Associados de Roraima, da Clínica Oftalmológica. É continuar o legado, né, do Dr. Rômulo. Ele era meu oftalmologista aqui, e eu continuo na clínica, e assim, eu percebo que o legado dele, do atendimento, do cuidado ao outro, continua. Né? Então, isso é muito importante para que um trabalho seja bem feito, né? Você se importar com o outro, né? Conversar, conseguir ser humano em tempos tão difíceis, né? Que a gente é bombardeado de tanta coisa, né? Mas ser humano, né? Ter dentro de si aquele amor que o Dr. Rômulo tinha pelo ensino, pela profissão, que ele tinha um amor muito grande pela profissão. Ele era uma pessoa assim que você via isso, né? Então, assim, é continuar o legado, é continuar a ser humilde, é continuar se importando com o outro, né? E com isso todo o trabalho é super bem feito. Professor Alex, Dr. Rômulo faz falta na sua vida? Sem dúvida, faz falta na vida de todos nós, né? Conhecer o professor Rômulo foi uma bênção, né? E ele cada vez nos inspira, né? Inspira um monte de coisas boas. Eu queria destacar o seguinte, né? Como você perguntou à professora Lúcia, né? Qual é a mensagem, né? O que deixa você assim conectado com o professor Rômulo? Primeiro, o Rômulo, além da capacidade técnica dele, como muito bom profissional, todo mundo reconhece isso, né? Ele é um cara estudioso, sempre estava, né? Fez o mestrado, sempre estava indo para congresso, né? Querendo se atualizar de coisas novas. Mas além assim, da doçura, né? Dessa característica que ele tinha, eu queria ressaltar uma coisa que vocês comentaram aqui, que é a generosidade. Ele sabia, ele não queria ficar na berlinda, ele sabia cada capacidade que cada um tinha, um aluno, e dizia assim, olha, vai, né? Você é capaz de fazer isso. E isso é característica do professor, sabe? Porque, inclusive, o nome professor, pode ser que as pessoas não saibam o que seja. Professor é o que professa, é que ele passa a fé adiante, ele faz alguém acreditar em alguma coisa, na sua profissão, nas outras pessoas. Então, eu acho que, assim, nesse senso, né, pela generosidade, pela capacidade de ver o que é melhor no outro, eu acho que o professor Rômulo era o que a gente chama de, além de doutor, um professor. Olha, eu quero convidá-los a continuar nos curtindo, compartilhando, comentando, perguntando. Vai aí no canal do YouTube a cada 15 dias e nos acompanha, porque essa segunda temporada nós estamos resgatando um trabalho social, um trabalho de amor, de solidariedade e um legado que não vai terminar.